importante de me apresentar, até porque eu cheguei na UNB no meio do apocalipse, né? Então, eu cheguei nesse contexto particularmente difícil. Então, realmente está sendo difícil muito para mim. Eu sou do Rio de Janeiro, como talvez o sotaque já entregou. Então, eu saio do Rio de Janeiro, venho para cá, sem família, com poucos conhecidos, e nesse contexto difícil, diferente. Então, realmente é um desafio fazer um contato com alunos, desafio em conhecer a instituição, desafio em conhecer a cidade, e o Distrito Federal, porque realmente conheço pouco ainda, visitei pouco antes do concurso, então realmente é complicado. Então, para quem não me conhece, a Marcela já me apresentou, fiz concurso ano passado, na vaga da professora Marília Steinberg, que se aposentou, na cadeira de Geografia Política, foi em outubro ou setembro do ano passado, se não me engano, e tomei posse no início desse ano. Então, esse ano eu começaria com vocês, com alguns alunos aqui, não sei quais estariam comigo, em Geografia Humana 1 e Geografia Humana Econômica, e pretendo no próximo semestre, pós-apocalipse, abrir a disciplina de Geografia Política como optativo, né? Então, também, a minha apresentação de hoje vai muito nesse sentido. Eu não sei, claro, qual é a bagagem de Geografia Política que vocês têm, quem já fez a disciplina, quem não fez. Então, eu vou fazer eu fico numa situação difícil de não saber onde estou pisando, então eu vou fazer um primeiro contato geral e apresentar algo mais específico. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu falar alguma coisa que vocês não acompanharam em algum momento na graduação, falem que a gente volta, enfim, que a gente tira a dúvida, que isso é para isso que a gente está aqui, né? Então, só queria pedir uma coisa, que para mim essa situação de fazer aula à distância é muito bizarro. A coisa mais difícil é não ver nenhuma cara. É muito difícil isso. Então, assim, eu sei que agora é a nova dinâmica das reuniões, não ver muita cara. O Dian já mostrou o rosto, obrigado. Então, assim, quanto mais rosto, mais que não seja fisicamente aquela presença, é melhor, gente. Obrigado. Assim, porque todo mundo se expõe, eu mostro a minha cara, todo mundo mostra a cara, acho que fica um pouco mais carinhoso entre a gente. Porque senão eu falo no computador, aí eu não sei para onde eu olho, se eu olho para a janela, se eu olho, enfim. Então, obrigado, quem puder mostrar o rosto, seria legal para a gente diminuir essa sensação de distância. E agora eu vou colocar, até porque a Marcela pediu, até para ter uma apresentação, para poder ficar mais fácil para a gente caminhar. Então, vou compartilhar com vocês. Todo mundo, por favor, confirmem que estão vendo, que eu quero que vocês vejam. Pronto, está carregando. Tá. Aí, acho que está aparecendo a sua tela do Google Meets. Aí... Uai. Não está aparecendo o slide, o PowerPoint? Não. Deixa eu ver. Peraí, só um minutinho. Peraí. Tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Deixa eu só... Isso, apareceu. Apareceu? Aham. Tá. Porque estava fixado na sua imagem. Mas, enfim, na minha cara, pode falar. Na sua cara. Entendi. Na minha cara ficou mais fácil, mais claro. Sem formalidade. Todo mundo está vendo, então, o slide inteiro ou está vendo separado? Marcelo? O slide inteiro. Tá, o slide inteiro. Eles estão, assim, eu pensei, quando tive a oportunidade, quando me chamaram, como o CA me chamou, eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês que pudesse ajudar um pouco nesse contexto atual, né? Eu coloquei esse título, Estado Brasileiro e o Enfrentamento da Crise do Coronavírus, porque faz parte muito do que eu trabalho. Eu trabalhei no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, que tem a ver muito com a estrutura federativa brasileira, a estrutura político-administrativa do Brasil, e também o sistema político-democrático. Então, as duas coisas foram sempre foco das minhas pesquisas,
Então, acho que nessa apresentação de 20 minutos para vocês, eu acho que a gente pode... Eu escolhi esse, que eu acho que é o mais interessante para esse momento. E aí, nesse sentido, eu tenho... Continua aparecendo o slide para vocês? Continua, está tudo certinho. Tá. Então, nesse sentido, eu fiquei me perguntando como que a geografia... Eu lembro quando começou esse problema, quando eu cheguei aqui, tudo se fechou, né, quando o mundo acabou, e, enfim, e todo esse caos começou. Eu fiquei me perguntando como é que a geografia, e especialmente, aí, no meu caso, a geografia política, pode ajudar a entender o mundo pós-pandemia. Porque, não sei se acontece com vocês, mas acontece um pouco comigo, dá uma certa angústia de uma angústia da inutilidade, ou seja, se sentir um pouco inútil frente ao que está acontecendo. Né? Então, assim, eu fiquei me perguntando o que eu como geógrafo político, professor universitário, posso fazer para contribuir com esse mundo pós-pandemia e até nesse momento durante a pandemia. E assim, não sei se vocês se perguntam isso como geógrafos ou em futuros geógrafos, qual é o nosso papel frente a isso? Temos algum papel interessante ou se realmente temos só apenas que acompanhar via mídia sem poder contribuir com nada nesse mundo? Então, se as ciências humanas, isso eu acredito fortemente, tem a sua função principal de construir interpretações sobre os fatos sociais, então cabe nós, como geógrafos, também contribuir com essa interpretação desse fato social que se chama coronavírus, que além de um fato biológico, sanitário, etc., médico, etc., é também um fato social. Então, a gente precisa também, como geógrafo, dar uma interpretação via espaço geográfico, via uma interpretação espacial do que está acontecendo. Uma interpretação que pode ajudar, inclusive, talvez a pensar em modos de combater, enfim, enfrentar, desse jeito. Né? Então, minha pergunta é como a geografia política fornece pistas para o enfrentamento dessa crise, né? Então, se vocês conhecem um pouco da geografia política, quem já fez a matéria, enfim, eu coloquei aqui nesse quadro 8 temas comuns dentro da agenda da geografia política, né? Então, desde a geografia clássica. Vocês conseguem ver uma setinha minha? Se eu ficar com a setinha assim, dá para ver? Dá. Olha que interessante, vou fingir que é o meu dedo. Então, eu consigo pegar essa setinha aqui e mostrar, por exemplo, o primeiro tema, quando surgiu a geografia política como subdisciplina da geografia, a relação clássica entre o Estado e o território, com Hartzell e etc. Esse é um tema muito clássico da geografia política. Outro que surgiu concomitantemente é a geopolítica, que espero que vocês saibam a diferença entre geografia política e geopolítica, porque durante muito tempo, quando eu entrava em sala de aula, eu concluí que meus alunos achavam que geopolítica era simplesmente um modo mais rápido de escrever geografia política. Era só um modo de você diminuir a palavra, né? Mas não são duas coisas distintas. Então, esses dois temas são bem clássicos da geografia política já há quase 200 anos. A democracia representativa com a geografia eleitoral também é um tema muito importante dentro da geografia política, foi muito forte na década de 40, 50, e está ganhando muita força novamente agora. A democracia e os seus diferentes modelos, democracia participativa, deliberativa, democracia direta, a geografia também tem muito a contribuir nesse debate. O que é bastante conhecido na geografia política também é o debate sobre políticas públicas. Então, aqui mesmo na UNB, a professora Marília Steinberg tem trabalhos conhecidíssimos sobre essa temática. Agora está crescendo muito um lado da geografia política discutindo outros modelos político-territoriais, com a discussão da decolonialidade, por exemplo, de grupos que contestam a forma do Estado e apresentam novos modos de construir territorialmente, politicamente, uma sociedade. Então, esse é outro tema. Junto com isso vem a geopolítica crítica. E um clássico, que é o que a gente vai tratar mais hoje, é a forma de Estado e as instituições do Estado, que a geografia tem muito a contribuir. Então, eu vou pegar para vocês aqui 2 temas desses 8. O primeiro tema é esse, eu acho que esse é um tema fundamental para qualquer geógrafo político, qualquer geógrafo, na verdade, qualquer geógrafo político. Não tem como discutir a pandemia do coronavírus sem entender a forma de Estado brasileira, porque cada Estado do mundo vai lidar com o problema da pandemia de maneira diferenciada, não só por questões de governo, de partido político, enfim, de ideologia política, como conduzir, mas pela forma de Estado que tem. A gente vai discutir isso.
E o último slide, é só gerar mais provocações de pensamentos meus, assim, um brainstorm que eu vou jogar para ver o que vocês pensam sobre isso, que é nesse outro ponto, que é a democracia e os seus modelos. Então, eu vou ficar mais nesse ponto aqui, que seria... aí eu vou trazer dados e trazer informações, e no outro é mais uma reflexão, tá? Então, se a gente pegar a primeiro tema, só para a gente... desculpe quem já sabe, desculpe quem já conhece isso bem, mas eu acho que é um pouco minha obrigação passar isso pelo menos rapidinho, para ver se todo mundo pega isso ao mesmo tempo. Primeira pergunta é o que é uma forma de Estado, né? Então, esse é um ponto importante para aluno de graduação, que vai chegar depois da sala de aula do ensino médio e discutir, espero, instituições políticas com os alunos, e precisa saber a diferença entre forma de Estado e forma de governo. Então, forma de Estado e as suas instituições formam um tema sensacional para a geografia. Tem muitos trabalhos, minha dissertação de mestrado foi sobre isso, tem trabalhos riquíssimos na geografia brasileira sobre isso, e antes de tudo, a gente precisa saber o que é uma forma de Estado. Se a gente pegar o mapa, esse mapa está meio xixelento, mas dá para olhar pelo mapa e ver alguma coisa. Se você olhar o mapa tem uma país pintado em azul e o outro país pintado em verde. Eu coloquei para vocês os dois tipos consagrados de forma de Estado e como cada um escolhe, porque cada país escolheu como sua forma de Estado. O primeiro é a forma de Estado chamado unitarismo e o segundo, federalismo. Então, para a gente, o Brasil, importa muito a forma de Estado federal. Nós somos aquele nome completo do Brasil, né? República Federativa, blá, 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 blá. Então, nós estamos aqui nesse mapa verde. Nós escolhemos, na Constituinte de 88, nós escolhemos esta forma de Estado. A gente poderia ter escolhido a outra, mas a gente escolheu essa. Então, escolher essa forma de Estado significa uma pancada de coisas. Gera consequências inimagináveis. Escolher uma ou outra. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, na América Latina, praticamente todos os países são unitários. Tirando o México, Argentina, Brasil... Venezuela, que mudou bastante nos últimos anos, mas, de qualquer maneira, os três maiores países, México, Brasil e Argentina, eles são estados federais, né? Grande parte da África é unitário, grande parte da Europa, tirando a Alemanha, ali a Suíça, enfim. Então, nós temos formas de Estado e cada país escolhe a sua forma de Estado nas suas deliberações, né? Nas suas assembleias constituintes ou seja lá o que for. Então, esse é o primeiro ponto, né? A forma de Estado é um modo de organizar o poder político no território. Como se organiza o poder político no território? Então, você vai organizar de modo unitário ou vai organizar de modo federativo? Então, essa é a grande pergunta. Nós escolhemos organizá-lo, o poder político, né? Organizá-lo de modo federativo. O que significa isso? E isso vai afetar diretamente o combate ao coronavírus. Diretamente, que eu vou trazer para vocês. Então, como eu falei, existem duas formas consagradas, mas dentro dessas formas, dentro da forma unitarismo, forma federalismo, existem várias gradações, não é preto e branco assim. Então, tem países que são unitários, mais unitários do que outros são mais federais do que outros, enfim. Então, são duas formas globais, vamos dizer assim, né, amplas, abrangentes, mas dentro disso ainda tem bastante coisa. Então, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, ambos são estados que usam federalismo, mas usam de maneira distinta. Né? Então, essa é uma maneira, é um modelo, mas que na prática é bastante diferente, e o Brasil tem uma especificidade genial no sentido não de que é muito bom, mas genial no sentido de que é muito diferente do resto do mundo, que eu vou trazer para vocês. Então, nesse sentido, olha o que acontece no coronavírus quando o Brasil escolhe o federalismo como forma de Estado. E nesse momento eu não estou aqui botando como se fosse ruim ou como se fosse uma coisa boa. Simplesmente são fatos que aconteceram porque nós vivemos um Estado federal. Então, se a gente olhar no dia 25 de março, no Globo, teve um debate imenso no Rio de Janeiro sobre quem pode abrir o comércio. Lá em meados de março, no início desse caos todo, virou uma briga política quem tinha poder de abrir o comércio, se era prefeito, se era o governador ou se era o presidente da República. A ponto de a população fluminense, a população carioca, ficar completamente perdida
em quem seguir, porque o presidente falava uma coisa, o governador falava uma outra e o prefeito falava uma outra. Então, na Constituição Federal não estava claro isso. Quando a Constituição Federal não está claro numa coisa, quem é chamado para decidir, para tornar aquilo mais claro, é o Supremo Tribunal Federal. E o STF decidiu naquela semana que os municípios têm autonomia de decidir se fecha, abre ou não o comércio. Então, tirou completamente o poder dos governadores e tirou o poder do presidente da República sobre isso. No dia 16 de abril de 2020, o prefeito de Manaus afirma que Bolsonaro desmobiliza o combate ao novo coronavírus. Então, perceba a briga entre o prefeito, que representa a escala do município, e o presidente, que representa a escala do Estado, nação, né, da União. Então, a gente continuar, um caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, num município chamado Niterói, que é um município super importante, quem não conhece o Rio, atravessa a ponte Rio-Niterói, você chega a Niterói. Então, o prefeito resolveu gerar o lockdown, que é o termo que se usa agora, no município, ou seja, fechou o município, foi considerado o ponto mais extremo de lidar com o coronavírus, no município. Só que o município ele é uma fonte de passagem entre vários outros municípios. Ele faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Como você fecha um município? Como se estabelece essa atuação contra o coronavírus, com um município tendo um poder diferente e uma atuação diferente do outro, que é diferente do outro, sendo que eles compõem uma mesma região metropolitana? Por exemplo, nesse caso, olha o caos que se estabelece, por exemplo, no município do lado, que precisa de Niterói para passar. Por exemplo, desde moradores até mesmo atendimento médico. A gente continua. A Bahia foi à justiça para conseguir fazer uma barreira sanitária de viajantes de São Paulo e Rio de Janeiro, proibir paulistas e paulistanos, e cariocas e fluminenses de chegarem lá. E o Maranhão também vai entrar com ação judicial e Goiás pretende fechar aeroportos. Isso no final de março, foi um barraco, não sei se vocês lembram disso, mas foi um barraco, o presidente Bolsonaro chegou e começou a criar uma confusão, porque diz ele, aí a resposta da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, ele respondeu ao governador do Rio de Janeiro. Segundo a Constituição Federal, aeroportos são bens públicos da União Federal. Então, assim, os aeroportos estão dentro do município, do Rio de Janeiro, no caso, ou de São Paulo, enfim. Só que quem manda ali é o governo federal. Então, se o prefeito quisesse fechar o município para não deixar gente de outro lugar, as pessoas chegarem ali, quem tinha que fazer isso? O governo federal. Percebam as escalas de poder no território. Então, você pega um território, sei lá, um espaço geográfico chamado aeroporto, que está inserido no Rio de Janeiro, que está inserido em um município no estado, e tem vários poderes políticos que disputam aí quem pode definir regras sobre o movimento de pessoas naquele espaço. Olha como é que vira quase uma esquizofrenia coletiva. Né? Assim, a gente fica completamente confuso como agir num território que tem tantas escalas de poder desse jeito. Né? Então, pesquisas estão mostrando que existe uma relação interessante entre a forma de Estado e o combate ao coronavírus. Ou seja, um Estado mais unitário atua de uma certa forma ao coronavírus, mais eficaz ou menos eficaz. Um Estado federativo como o Brasil, atua mais ou menos de um jeito. Ou seja, é importante para a gente entender se existe uma virtude institucionais, virtude do Estado em combater o coronavírus ou não, sendo federalismo ou não. Não estou dizendo isso, repare no primeiro e na segunda frase aqui, que muitos fatores precisam entrar no cálculo para entender o sucesso e o insucesso no combate à pandemia. Então, o isolamento social é uma delas, enfim, trancar aeroporto é outra. Existem vários modos que os países estão combatendo, os estados e as cidades estão combatendo o coronavírus, mas nenhum deles pode ser o único fator para entrar num cálculo para explicar o sucesso ou insucesso de um lugar, né? Então, mas um desses fatores, sem dúvida, isso cientistas políticos nos Estados Unidos vêm publicando já trabalhos sobre isso, por exemplo, a forma de Estado. Então, a forma de Estado pode entrar aí como um cálculo interessante para se pensar se um país está tendo sucesso ou não no combate ao coronavírus. Então, por exemplo, a forma de Estado, pulando para o quarto, já volto para o terceiro.
A forma de Estado da França, por exemplo, ela é um Estado unitário. O que significa ser um Estado unitário, como, por exemplo, Singapura também, ou Estados Unidos, que é um Estado federal? Será que ser unitário facilita ou dificulta o combate a uma pandemia? Se facilita, se dificulta, em que sentido e de que modo? Formas de governo, aí eu já terei que mudar de assunto, mas só para pontuar, por exemplo, ser uma democracia ou ser uma ditadura? Ser uma monarquia, ser uma república? Ter uma forma de governo diferente afeta também o modo que se combate uma pandemia? Se a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos e a China, né? A China é um governo centralizado, ditatorial, que muita gente acredita que por essa mesma razão eles conseguiram controlar o coronavírus de maneira muito mais rápida do que os Estados Unidos. Então, será que talvez a democracia seja uma forma de governo que dificulta o combate ao coronavírus? Isso, obviamente, estou querendo falar contra a democracia, simplesmente trazer o debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz a Alemanha e o Irã. A Alemanha é uma forma de governo democrática que teve uma capacidade de sucesso no combate à pandemia muito grande. Já o Irã, ao contrário, né? Um país teocrático, uma ditadura teocrática, que não teve capacidade de reação à pandemia. Então, de novo, não é um fator determinista, né? Não é um fator que determina e vai explicar tudo, mas é um fator que a gente precisa trazer em consideração, porque isso vai trazer sentimentos de competição, de coordenação. Então, um Estado unitário tende a coordenar melhor um combate à pandemia do que um Estado federal, porque o federal existem diferentes poderes disputando aí quem manda em quê. Então, se a gente seguir, o que a gente consegue perceber, para a gente caminhar aí para casos bem claros no Brasil, é que pesquisas estão mostrando que, por exemplo, se você tem um Estado, se a gente vive numa forma de Estado do federalismo, isso é bom quando o governo federal, no caso no Brasil, o presidente, ele dá sinais confusos de combate. Se nós temos um presidente muito efetivo ao combate da pandemia, pode ser que, por exemplo, o federalismo não seja tão bom. Mas se essa tentativa é muito confusa, vindo do presidente, talvez seja bom ser federal e não ser unitário. Vê o caso dos Estados Unidos e da França, por exemplo. Nos Estados Unidos, o Trump durante muito tempo, negou o caso da pandemia, e quem teve a autonomia de lidar com o coronavírus foram os estados, né? Então, por ser um federalismo, eles conseguiram não se importar com as confusões do governo federal e tentar cada estado agir de um certo modo. Você vê a Califórnia, como foi bem no início, já fez o isolamento social, o lockdown, etc. Já a França foi o contrário. O governo francês, inicialmente, também estava bem confuso, não estava mostrando grandes atitudes contra o coronavírus, e as diferentes regiões da França não conseguiam combater o coronavírus, porque lá é um Estado unitário. Então, lá eles dependem muito da ordem do governo central, porque lá é um Estado unitário. Então, assim, percebam que se o governo central, no caso nosso, o governo federal, agir de maneira confusa, o federalismo é uma vantagem. Porque o federalismo é uma vantagem, porque a gente consegue esquecer a loucura, a falta de coordenação, a falta de liderança do governo federal, e cada município, cada estado pode fazer as suas medidas. Imagina se o Brasil fosse uma forma de Estado unitária, no qual o poder emana muito mais aqui de Brasília, né, do governo central, do que no federalismo. A gente estaria numa situação talvez muito mais complicada. Por outro lado, tem um problema na descentralização sem coordenação, porque é isso, Niterói fecha o município, o outro do município do lado não fecha, o outro coleguinha lá também não fecha, cria-se uma loucura espacial jurídica, na qual um território age de um jeito, outro território age do outro, e cria-se uma loucura. Imagina uma pessoa que mora em Niterói, por exemplo, no caso que eu dei agora há pouco, e trabalha no Rio, que não estava fechado. Então, é um problema também do federalismo, porque a gente cria descentralizado, mas não tem coordenação.
E tudo o que a gente está discutindo na ciência política e na geografia política é que quem teria que fazer esse papel de coordenação é o governo federal. E não está acontecendo no Brasil. Então vira esse caos, essa loucura que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o que as pesquisas estão mostrando? Que países como a Alemanha, Taiwan e a Austrália, que são os países que tiveram bastante sucesso no combate do coronavírus, eles juntaram duas coisas importantes. A combinação entre coordenação central, então o governo, no caso da Alemanha, o governo federal sendo o coordenador de tudo, ele não é aquele que fala se fecha ou não fecha, mas ele coordena os outros atores políticos, e um envolvimento regional e local ativo. Então, são os dois juntos. Em estados federais como o Brasil, isso é fundamental. Pensar o federalismo sem coordenação vira uma anomia louca entre cada um fazendo uma decisão no qual... E sabemos que a população ela não é estática, né, no espaço, ela se move. Então, se um território toma uma atitude e outro não toma, isso começa a criar uma loucura na cabeça de todos e na situação da pandemia, né? E o Brasil tem um extra, um bônus, um problema bônus, que é o nosso tamanho do território e o tamanho demográfico brasileiro. Então, quer coisa mais geográfica do que isso? Então, o Brasil ser gigantesco, tamanho continental e a população imensa, isso faz com que as soluções centralizadoras sejam menos eficazes. Então, a gente precisa... Isso as pesquisas estão mostrando que a descentralização com coordenação da União Federal seria fundamental. Então, entender o que é forma de Estado é fundamental para a gente entender os problemas que a gente está tendo agora para enfrentar o coronavírus. Se a gente não sabe a forma de Estado brasileiro, como ela funciona, a gente não vai conseguir interpretar bem o caos do coronavírus. E o Brasil ele tem uma particularidade que nenhum outro lugar do mundo tem. Em 1988, nós criamos um terceiro ente federativo que é o chamado município. Isso é algo raro no mundo. Raro. Tem município na Argentina, tem município no México, tem município nos Estados Unidos, mas que tem um nome diferente. Tem município, mas não tem a autonomia que o município brasileiro tem. Não tem a autonomia política, não tem autonomia tributária de impostos, não tem autonomia jurídica, não tem. No Brasil é um caso raro. Em 1988, quem criou os constituintes, né, que estavam lá criando a Constituição, resolveram criar algo inédito no mundo, que é o município sendo um ente federativo com uma autonomia gigantesca. E aí, claro que nós temos 3 entes federativos, a União, os estados, no qual eu posso incluir o Distrito Federal, com as suas particularidades, claro, e os municípios. Então, como coordenar, como pensar o combate ao coronavírus com 3 entes federativos? Se é difícil para os Estados Unidos, se é difícil para a Alemanha pensar o combate ao coronavírus com 2 entes federativos, como pensar com 3 entes federativos? Olha a complicação que é esse caso se não tiver uma coordenação clara e efetiva, né? Então, temas muito geográficos, por exemplo, o que cada escala ajuda em conhecimento sobre a pandemia e proximidade. Por exemplo, em metrópoles imensas, como Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos lugares que são... Aqui não minha pouco conhecimento sobre Brasília pode ser que esteja falando besteira, mas no Rio e São Paulo existem diferentes territórios controlados por milicianos e traficantes. Esses territórios, essas favelas, e não só favelas, mas até no Rio de Janeiro tem bairros inteiros controlados por milicianos. Como você entra nesses locais para poder atuar contra a pandemia? Quem teria mais contatos, forças, é uma vergonha ter que falar isso, mas é verdade, para poder atuar nesses lugares, né? É a União, é o presidente da República, são os governadores ou é o prefeito? Em geral, os prefeitos eles têm contatos com associações de moradores, eles têm contatos com lideranças locais, eles têm contatos que facilitam essa atuação local, né? Então, assim, cada ente federativo tem as suas características, e a gente precisa pensar nessas características na hora de pensar o combate ao coronavírus, né? Então, por exemplo, esse foi o artigo que eu e a professora Juliana Nunes, da Federal Fluminense, publicamos tem 3 semanas sobre o coronavírus. Isso que eu estou apresentando para vocês vem muito desse artigo,
na revista Espaço Economia, que a gente escreveu lá para o dossiê do coronavírus. E o que a gente vê nos últimos anos, repare, de 2002 até 2018, é que a União ela tem diminuído a sua participação na saúde, nos gastos na saúde, enquanto o município vem aumentando. Ou seja, a União está saindo, ela não está gastando tanto dinheiro com a saúde, mas ainda é a principal, sem dúvida nenhuma, mas não está gastando tanto quanto gastava antes, e o município está gastando mais. Qual é o problema disso? Que, apesar de o município ter toda essa função criada de construir hospitais, construir atendimento familiar, de saúde, primária, etc., a capacidade financeira não tem quase nenhuma. O dinheiro está concentrado na União. Então, olha o caos institucional que a gente vive. Temos 3 entes federativos. O terceiro, que é aquele mais próximo do cidadão, que é o município, é aquele que está lidando ali com o bairro, com fechar o comércio, com o pessoal andando na rua, com o uso de máscara. Ele tem atribuições imensas que foram dadas na Constituição, mas não tem capacidade financeira para isso, porque na Constituição concentrou o dinheiro na mão da União. E hoje a União não está sendo boa coordenadora. Então, aquele que tem dinheiro não está coordenando muito bem, e aqueles que têm um papel melhor de atuar nessa pandemia não têm dinheiro para fazer isso. Olha o caos institucional que se estabelece num país que é federal, com fraca coordenação. Então, aí, por exemplo, nós temos 2 casos curiosíssimos. O caso curioso, eu vou botar entre aspas, porque é quase um deboche, o caso curioso de Minas Gerais. Semana passada, eu vendo o Jornal Nacional estava feliz e contente porque o governador de Minas Gerais estava falando que os hospitais do estado estavam ociosos porque não tinha gente contaminada, ou seja, estava sendo um sucesso o combate ao coronavírus em Minas Gerais. Tem um lado realmente muito bom disso, né? Um lado de se comemorar. Mas o estado vizinho, o Rio de Janeiro, o meu estado, ele está num caos institucional, na saúde, pandêmica. Hoje, até helicóptero na casa do governador teve, não sei se vocês acompanharam isso de manhã. Então, assim, um estado vizinho. Como está a coordenação interestadual? Não existe no Brasil. É impressionante. Na União Europeia, que a gente está tratando de países distintos, apesar do mesmo bloco, pessoas saem da França e foram ser tratadas na Alemanha. Uns foram de outro país para outro. Nos Estados Unidos, há uma coordenação melhor, não ótima, mas melhor, entre os estados. No Brasil, temos um estado que tem hospitais vazios e outro que está explodindo de gente na porta, não tem nem UTI. Estados vizinhos ainda. Cadê a coordenação interestadual num federalismo que a gente não tem? O outro caso interessante foi que é o Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram isso, o Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul resolveu dividir o estado em zonas de nível de, como é que posso dizer, de nível de caos, vamos dizer assim, né, em relação à pandemia, com 4 bandeiras, da amarela à preta. Não tem nenhuma preta ainda bem. Tem 2 regiões aqui, se não me engano é Lajeado e Passo Fundo, se não me engano isso aqui, eu acho que em vermelho, que mostra que é um nível muito mais complicado do que as outras regiões. Porto Alegre aqui já não está tão pesado assim. Olha que interessante o que o governador do Rio Grande do Sul fez e o que o governador de São Paulo está querendo fazer para o mês que vem, que anunciou hoje, estava vendo. Pegou um estado e dividiu em regiões, algo bem geográfico por si só, regionalizar o estado a partir de algum critério. Nesse caso aí é a pandemia, né? Minha pergunta, seria possível pensar esses recortes administrativos com um modo de organizar politicamente o estado do Rio Grande do Sul? Será que essa divisão regional pode ajudar também a se pensar no combate à pandemia de maneira mais coordenada? Esses municípios todos que estão de vermelho, estão aqui em vermelho, será que eles não podem sentar numa mesa? Sentar numa mesa para poder organizar melhor o combate de maneira coordenada, ou cada município faz como quiser? Porque se tem a beleza do federalismo, que a gente não precisa ficar dependendo do governo federal, tem a tristeza do federalismo, que é cada um por si e Deus por todos, que pode ser um caos generalizado, né? São Paulo está querendo fazer isso mês que vem, e a gente podia
é um debate que a gente podia fazer. Então, assim, eu vejo várias coisas como a geografia política pode ajudar nesse debate. Primeiro, compreendendo o caos que a gente está vivendo. Além de atitudes individuais bizarras de alguns governantes, que nós sabemos, assim, a gente acompanha, também tem uma questão institucional. Entender o federalismo brasileiro. Como que o federalismo brasileiro funciona? Por que um caos desse não pode ser combatido rapidamente? Por que a gente está há 3 meses estudando o coronavírus sem saber combater? Quais são os nossos entraves da instituição brasileira, da Constituição brasileira, dos 3 entes federativos que causam dificuldade? Então, assim, coisas que a geografia política pode ajudar a debater. Construção de arranjos político-territoriais para atender a crise. Então, não pensar só em município, estado, união, mas talvez pensar por regiões de doença, regiões que são mais afetadas, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul está fazendo, temos que ver se vai ser com sucesso ou não. Discutir o papel, talvez seja um grande aprendizado para a gente, tomara que seja, pelo amor de Deus, um grande aprendizado, um tapa na cara das instituições brasileiras, esse caso agora do coronavírus, para a gente aprender que a gente precisa definir os papéis de cada ente federativo, precisa debater as condições de coordenação, as questões tributárias, parar de estar 100% concentrada na União e pensar numa descentralização maior da... Oi, Lara, posso disponibilizar sim, não tem problema, tá? A Lara fez uma pergunta, estou só respondendo. Então, pensar como discutir esse papel de cada ente federativo. Nós agora, eu já estou quase vendo um candango, já estou falando nós, praticamente, estou me sentindo um candango aqui, mas enfim, estou aqui há 2 meses, estou falando nós, mas enfim, nós estamos aqui no Distrito Federal, temos que pensar, sim, como o Distrito Federal tem melhor ou pior capacidade de lidar com a crise pandêmica. Como isso? As regiões administrativas do Distrito Federal, ela tem alguma importância no combate à pandemia? Será que ela não deveria ter mais ou menos? Enfim, será que o DF tem que fazer um modo de atacar a pandemia coordenado? Marcela já está lá, respondendo tudo, está ótimo. Coordenado com os municípios ao redor do Distrito Federal, em Goiás, etc. Será? Enfim, então, discutir esse papel de cada ente federativo é fundamental. Tem gente que está trazendo o tema até da divisão municipal estadual. Será que o Pará, daquele tamanho todo, não prejudica no combate nesse caos pandêmico? Então, já teve um debate em 2011, se não me engano, sobre a divisão do Pará. Perdeu, teve um plebiscito e não foi aprovado. Será que isso seria um debate a se trazer? E uma outra coisa que eu acho interessante, produzir um mapa proposta que viabiliza a cooperação intermunicipal e interestadual. Eu acho bizarro, aí eu jogo aqui toda a minha indignação, saber que nós vivemos no mesmo país no qual um tem 7% de ocupação de UTI e o outro do lado está explodindo de gente sem ter lugar. Então, tem a gente não pensar em um modo de coordenação interestadual, né? Enfim, então esse é o primeiro e o grande tópico que eu queria debater. E só para refletir, só como reflexão, eu queria trazer esse segundo, mas realmente, porque fez parte da minha tese de doutorado, e agora eu estou me perguntando, e eu queria jogar o que eu estou me perguntando para vocês, para ver o que vocês também pensam sobre isso. A minha tese de doutorado, ela discutiu os espaços políticos e a democracia. Como que a democracia ela se constrói no espaço. Então, a gente fala muito, a ciência política fala muito de democracia na lei, na liberdade de imprensa, na essência de pluripartidarismo, que tudo isso é muito, muito mega importante. E a geografia, eu tentei trazer, assim, a partir das minhas discussões teóricas, como que a democracia só se exerce na existência de espaços políticos. E aí tem um debate teórico, eu não vou entrar aqui com vocês, mas só porque a gente tem uma tipologia de espaço político aberto, limitado, exclusivo. Aberto seriam, por exemplo, as ruas e as praças, como ela tem importância fundamental para a democracia, o uso dela para manifestação, enfim, vocês já conhecem bem. Espaço político limitado, que seriam as associações, por exemplo, de moradores. E o espaço político exclusivo, que são os parlamentos, né? Os grandes parlamentos, congressos, enfim. Então, esses 3 espaços políticos são fundamentais para a existência da democracia. E eles têm que ter materialidade, ou seja, eles existem no mundo físico, eles estão ali.
Existem um território que você consegue tocar na parede, né? Eles são físicos no mundo. Eles são imateriais porque também representam valores democráticos. E tem uma intenção, eles têm uma função de tentar atingir a agenda política, né? Minha pergunta é, e aí é a minha pergunta que eu estou fazendo na minha cabeça, e quando eu vejo, fico meio... dá uma confusão. Hoje, no meio do contexto de coronavírus, essa característica sumiu do espaço político. Não temos mais materialidade nos espaços políticos. Ninguém, no meio desse contexto político de briga, de ministro da Justiça saindo, denunciando o presidente, essa loucura que a gente está vivendo, a gente não pode fazer manifestação na rua por causa do isolamento social. As ruas e as praças estão vazias. As panelas tomaram conta das janelas. Domingo, a manifestação favorável ao Bolsonaro foi feita em carreatas dentro dos carros. Olha como que a manifestação tomou um outro formato por causa desse contexto atual. Né? Associações de moradores provavelmente não estão tendo reuniões. O Congresso está fazendo votação à distância, via aplicativo como o nosso que a gente está falando. Eu, como geógrafo, acredito que isso afeta diretamente a democracia. A falta da materialidade dos espaços políticos afeta diretamente a qualidade da democracia. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é como pensar a democracia nesse contexto? Não deixar a democracia ser mais atacada do que já é, mais quebrada e rasgada e estilhaçada do que ela já é, no contexto no qual a materialidade dos espaços políticos não pode existir. E esse é o pensamento que eu tenho, que eu fico nervoso na minha cabeça. Enfim, é isso. Eu queria agradecer de novo, mais uma vez, Marcela, a oportunidade de eu me apresentar aos alunos e trazer um pouco dois temas de geografia política que eu sou completamente apaixonado. Tem uma pancada de outros temas que poderiam ser trazidos, poderiam estar aqui também, por exemplo, geografia eleitoral, como é que isso vai afetar as eleições municipais, que vocês não participam, mas, enfim, que o Brasil inteiro participa daqui a pouco. Então, eu deixo aqui meu e-mail, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar. Tenho aqui 8 alunos, até agradeço meus alunos, não sei se todos eles estão aqui, mas eu estou com 8 alunos fazendo um grupo de pesquisa de geografia política, e estou vendo aqui a cara de alguns. Então, eu agradeço que vocês estão aí também. E beijo, prazer. A gente vai abrir um espacinho para responder algumas perguntas, se o senhor concordar. Claro, pelo amor de Deus. Então, gente, eu peço que, se tiverem dúvidas, a gente abre um espaço aí para umas 3 perguntas. Acho que dá em torno de... Tá. Acho que dá em torno de 20 minutos, né, de resposta. Decide. E aí, já temos uma pergunta, na verdade. Tá aí no chat, se você quiser ler. Cadê? Eita, 2. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo Miguel também, agora que eu estou vendo que tinha mensagem. Eu confesso, só antes de responder a pergunta do Flávio, eu confesso que isso, para mim, para vocês também é uma novidade, para mim é muito diferente isso também de dar aula assim, olhando para o computador. Eu sou uma pessoa que eu dei aula durante muito tempo da minha vida em Instituto Federal para ensino médio, amo a presença de sala de aula com aluno, então para mim é quase uma tortura eu não poder ver rosto, não poder sacudir a cabeça de um aluno brincando, porque eu sou desse tipo. Então para mim é estranho, mas obrigado, agradeço, que espero que tenha sido legal para vocês também. Flávio, o que eu queria o que eu queria trazer, Flávio, nessa apresentação, é que nenhum fator pode ser visto de maneira isolada, porque é uma questão extremamente complexa. O coronavírus atinge do psicológico do Daniel, que está aqui apresentando para vocês, que fica ansioso, que todo dia tem que ficar trancado dentro de casa e tem que levar meu cachorro desesperado para fazer xixi na rua e achar que já vou pegar um coronavírus, até um contexto geopolítico mundial, na relação da China com os Estados Unidos, enfim, da vacina, tudo isso que a gente está vendo. Então, o que eu quero que eu queria trazer bem claro é que nenhum desses fatores pode ser visto como definitivo, nem mesmo a forma de governo, no caso aí por ser teocrata, ou a forma de Estado aí por ser unitário, mas que a gente precisa trazer esses temas no debate para não simplificar o que é por demais complexo, porque
fala assim, isso está acontecendo por esse fator, ponto. Eu acredito que o tema é complexo demais para a gente lidar de maneira bem tão simples assim. Então, a tua pergunta, quando você fala do Irã, por exemplo, eu acredito que nenhuma nem outra pode explicar de modo separado. Porque, sem dúvida, nenhum bloqueio econômico dificulta, obviamente, sem dúvida, a atuação contra a pandemia. Mas também, como que um governo teocrata, ele tem melhor ou pior capacidade de lidar com essa crise. Então, esse é meu objetivo, não vou te dizer este fator, aquele fator. Eu acho que isso eu seria leviano para você dizendo, tenho certeza que este fator é o decisivo para o caos mundial. Se eu soubesse disso, eu estaria ganhando o Nobel da geografia, talvez. Mas o que eu quero trazer é que a forma de Estado, e aí no caso até que o teocrata você falou, a forma de governo, precisa entrar nisso, né? Tem quem lê inglês, quem consegue ler inglês, tem um artigo de um cientista político nos Estados Unidos, que eu posso mandar, que ele faz essa comparação mundial de qualidade de combate à pandemia e a forma de Estado e a forma de governo. Acho que Tarek, é só mandar pergunta aí, porque... Né, acho que é isso, né, Marcelo? Só mandar pergunta, né? Isso, se preferir falar, assim, né, por webcam ou no chat. Não pode ser. Pode ser, que aí eu aproveito e conheço a cara das pessoas também, pode ser legal também. Calma aí. Olha, o Flávio, só para o que eu estava vendo nas reportagens, nas pesquisas que estão fazendo sobre Minas Gerais, como é que Minas Gerais é o estado que tem mais município do país, é um estado gigantesco em termos de municipais, tem mais de 880, se não me engano, 850 municípios, é uma loucura. Como é que eles conseguiram esse combate mais eficaz ao coronavírus? E um dos fatores que estão trazendo, até mesmo aquelas pessoas que eram críticas ao governo do Zema, é a capacidade de coordenação que ele está tendo em relação aos municípios. Então, os municípios tiveram autonomia para atuação, então uns ficaram bastante, enfim, todos eles ficaram soltos para agir como eles quiseram, mas coordenado pelo governador. Então, o que seria mais o papel do governo federal de coordenar os 26 estados do Distrito Federal, o governador parece que tomou essa iniciativa, mas cabe pesquisa, na verdade. Isso é um tema atual, então sempre tem, como dizia, quando eu estava no doutorado, meu orientador sempre me falava isso, essa grande dificuldade de fazer uma pesquisa sobre algo que está acontecendo no momento, né? Porque algo que está acontecendo no momento tem, às vezes, coisas que a gente não está vendo, coisas que estão passando de maneira adjacente, a gente fica perdido, então é algo que está acontecendo agora. Então a gente precisa estar atento e pesquisar sobre isso, para ver quais são os fatores, lembrando sempre que não é só um fator, é um conjunto deles, e de que modo a coordenação do governador ajudou mais ou menos em relação às regiões. Enfim, eu acredito que isso é um ponto importante. Um ponto importante que você levantou de maneira indireta é o fato de que no Brasil, por mais que a gente tenha criado pelo IBGE, enfim, até na geografia urbana, debatido muito sobre as regiões metropolitanas, mas até hoje não existe uma instância político-jurídica sobre região metropolitana decente no Brasil. Então, você tem regiões metropolitanas que nós sabemos aqui como geógrafos, a questão da conurbação, da migração pendular, tudo isso que a gente fala o tempo todo da geografia, e até hoje não saiu do papel essa coordenação metropolitana. Talvez a gente esteja vendo agora mais uma consequência disso, né? Uma consequência ruim disso, né? Qual é a próxima pergunta? É do Tarek. Isso. Estamos escutando, professor? Sim. Mas, Tarek, você é o mesmo Tarek da reunião do... Sim, tá. Sou representante do CAGE também, estava lá na reunião agora com os professores do IH. Sim. Eu estou falando assim meio abaixado para ficar perto do microfone. Tá bom. Tudo bem. Eu queria só comentar um pouco, eu queria que você falasse. Eu queria até sugerir para a gente fazer todas as perguntas e depois você respondia tudo no final. Se o pessoal achar legal assim,
que aí você já responde todo mundo. Mas, enfim, o que eu queria falar era sobre essa questão da dificuldade quanto ao declínio da democracia mesmo, né, que você explicou. E como está sendo afetado a questão democrática no nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto em diversas situações isso acontecendo. Os indígenas mesmo no Brasil, eles estão tendo problemas, assim, está difícil para a gente, para eles está, assim, uma coisa de outro mundo, está, assim, totalmente esquecidos, desassistidos, e ainda estão sendo atacados de acordo pelo capital que quer avançar sobre o território, né, do Brasil e tomar as terras dele, né? A gente pode ver aí o Ricardo Salles comentando na reunião lá que era o momento para aproveitar para a boiada passar, né? Então, como essa dificuldade de relação entre os entes federativos, ela está afetando gravemente a situação dos indígenas no Brasil como um todo. Não só os indígenas, como também os quilombolas. Por exemplo, o quilombo de Alcântara, lá no Maranhão, também estava sofrendo uma ameaça de despejo, entendeu? E fica toda essa confusão, né, relacionada ao conflito entre o que o presidente fala e o que o governador do estado fala e o que o prefeito do município fala. E aí fica cada pessoa fazendo o que ela quer, né? Meio que é isso. Então, queria só que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre essa especificidade da falta de visibilidade para essas comunidades que não estão nos centros urbanos, né? Que estão interiorizadas e que, assim, não tem UTI lá, não tem máscara chegando lá, não tem nenhum tipo de assistência para eles. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Tarek, pela pergunta. Prazer olhar teu rosto. É impressionante, Tarek, como é uma prática comum, histórica, em momentos de crise, seja em grandes guerras, seja em caso pandêmico, como é o nosso caso agora, que cria-se uma grande comoção social, obviamente, né? É um tema que afeta tudo e a todos, e aí práticas antidemocráticas tendem a serem colocadas em prática, aproveitando o momento de crise que todos nós vivemos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é agora, mais do que nunca, que as instituições precisam estar, instituições de check, que a gente chama, que se chama em ciência política, check and balances, que são as instituições que usam que servem para fazer essa intermediação, fazer esse equilíbrio entre um poder e outro, elas precisam estar mais atuantes do que nunca. E aí o grande problema agora, tá, que é uma coisa nova em crise, é que a rua está fechada. Então, isso é um problema de uma ordem impressionante, porque em outro momento, um caos desse, né, esse vídeo, por exemplo, que você falou do passar a boiada, ou, enfim, tudo que a gente está vivendo, que preciso ficar repetindo aqui, que todo mundo sabe, que vocês devem acompanhar e devem viver a ansiedade assim como eu, a rua e a praça seriam protagonistas em pressão política nas instituições para poder diminuir, minimizar, pelo menos, essa passar a boiada nesse momento de crise. Só que essa crise é uma crise nova, é uma crise que não é só uma crise econômica, como foi alguns anos atrás, é uma crise no qual você é obrigado a não ir para a rua. Então você mata com uma justificativa legítima, olha que isso que é o mais dolorido, que é uma justificativa legítima. Você mata com uma justificativa legítima o uso do espaço político das ruas e das praças. Então, isso você acaba diminuindo consideravelmente o poder da população e do Estado, de modo geral, para fazer essa relação de equilíbrio, do check and balance, que eu falei, instituições que precisam equilibrar o poder um do outro, porque a rua é uma instituição, vamos botar assim, de equilíbrio também, de busca por esse equilíbrio. Então, quando ela está fechada, eu estou falando da rua, da praça como um grande exemplo, porque eu vi domingo essa nova apropriação do espaço via carreata, por exemplo, e tudo que aconteceu
de apoio ao governo no domingo passado, mas a gente pode falar de todos os outros conselhos, por exemplo, instituições que servem como instituições de vigilância, de transparência, que estão agora quietas em suas casas porque não podem sair pelo contexto do coronavírus. Então, as populações que são menos, obviamente, têm menos poder político, e aí são sempre essas minorias, né? É o caso, você disse, do indígena, do quilombola, elas precisam muito para defender a sua própria existência, o que é uma tristeza absurda falar isso, mas infelizmente essa é a verdade. Elas precisam mais do que todos os outros, de instituições fortes e existentes que possam lutar contra esse desequilíbrio. Agora, minha pergunta é como fazer isso nesse contexto de pandemia, no qual todo mundo precisa ficar isolado. Eu me pergunto se esse meio que a gente está tendo aqui, ele é capaz de unir pessoas de um modo que consiga influenciar e pressionar a agenda política. Eu tenho minha dúvida, eu confesso que eu não sei mesmo, Tarek, eu não sei mesmo se o meio virtual, por mais que tenha Facebook, Twitter, etc., o Facebook e Twitter são excelentes, não sei se vocês lembram da Primavera Árabe, né? Ou mesmo nas grandes manifestações de junho de 2013 no Brasil, o Facebook e o Twitter foram fundamentais para organizar o protesto. Mas onde eles aconteciam? Não era nas redes sociais, era na rua, era na praça. E nesse momento, essas redes sociais elas ficam meio que voando no espaço, porque elas se organizam, mas elas não têm como colocar em prática no mundo material, do mundo do espaço político. Então, concordo com você, acho que a gente está vivendo um declínio, sem dúvida nenhuma, nossa frágil democracia no Brasil. Concordo em número de grau com você. E a democracia, você precisa estar extremamente vigilante o tempo todo, né? Ela é um sistema político extremamente frágil. E momentos de crise, Tarek, são os momentos que a democracia mais é colocada em xeque. Mais. Se você fizer pesquisar, botar no Google aí a pesquisa que fizeram do Ibope em 2007, 2008, quando o Brasil estava com a economia crescendo, era, né, o país do futuro, e perguntaram lá sobre o que as pessoas achavam sobre a democracia, 70% da população brasileira defendia a democracia. Pós-crise de 2013, impeachment, Dilma, enfim, tudo isso que você já sabe, pergunta hoje na rua qual é a porcentagem de pessoas que apoiam a democracia. Caiu consideravelmente. Então, momentos de crise são os momentos mais complicados, porque a democracia é colocada, é metralhada o tempo todo. Não sei se eu te respondi, mas espero ter... Oi, Tarek? Não, tô tranquilo já. Então, Tarek, eu recarreguei aqui a página porque minha internet deu uma travada. Segue aí nas perguntas. Se o Daniel se dispor de mais algum tempo para mais alguma pergunta, tal, porque eu recarreguei e o chat sumiu. Eu não recebi mais nada aqui também, então não sei se as pessoas estão satisfeitas, o que eu posso olhar de um lado bom, ficar feliz com isso, ou eu posso olhar de um lado ruim, então eu não sei. Acho que a Beatriz tinha uma pergunta. Tem pessoa, agora que eu vi. Tem Lara, Miguel, Beatriz, Jean. Agora que eu vi. Se quiserem fazer a pergunta aí. Seria a Lara agora, se não me engano. Então, Lara, o Miguel. A Lara, acho que deve ter, não sei se saiu ou se não está nos ouvindo. Tarek, vê aí o que você acha, porque, enfim, acho que as perguntas foram feitas pelo chat e o Miguel disse que já está esclarecido e acho que Professor, quem estava inscrito me ouvem, depois... pessoal? Oi, Jean.
Boa tarde a todos, tudo bom? Eu tinha uma pergunta, mas foi meio esclarecida assim também, era sobre essa questão do espaço cibernético, digamos assim, né? Se você enxergaria isso como uma potencialidade. Se alguma coisa com áudio, eu não estou ouvindo. Dia, acho que seu áudio sumiu. Não? Agora voltou. Não me ouve? Voltou? Agora voltou. Acho que eu estava com a mão no microfone aqui, pode ser. Que ótimo, Dia. Falar mais perto aqui. Então, me adaptando aqui ainda também. Mas sobre essa questão do espaço cibernético, né? Mas tu meio que respondeu, assim, um pouco a minha dúvida, mas eu pergunto isso porque outro dia eu vi uma reportagem aqui no Jornal do DF sobre a questão da Câmara ter aprovado aqui o plano de saúde vitalício, né? E aí houve uma repercussão, né? Eu não sei bem como que foi essa repercussão, mas tem até um vídeo do presidente da Câmara falando que as pessoas não haviam entendido o que eles estavam propondo, e aí então depois eles recuaram, né? De acordo com essa, digamos assim, a pressão popular, né? E eu não procurei mais, assim, eu não sei se isso foi por conta de ter aparecido no jornal, ou se realmente as pessoas buscaram, de repente, a página da Câmara, a página dos deputados lá, e houve uma mobilização nesse sentido nessa questão da internet, assim. Jean, obrigado pela pergunta. Acho que tem duas coisas aí. Eu acho que acredito que a democracia ela é um sistema político. Quando a gente fala a palavra sistema, né, até se a gente voltasse em matemática, na teoria dos sistemas, a gente consegue ver que são frutos de várias variáveis ao mesmo tempo, né? Não consegue pegar uma só e explicar, né? E se você mudar uma, você pode acabar afetando todas as outras, né? Então, por isso que ela é tão frágil. Então, se você afeta um espaço político, você afeta uma outra coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, a mídia, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade partidária, elas são elementos fundamentais clássicos da democracia representativa. Então, elas não anulam o espaço político da rua, ela não anula, e também nem se sobrepõem. Elas fazem parte de um sistema que precisa funcionar constantemente, como essas instituições de check and balances que eu falei, que essas instituições de equilíbrio. Então, o que eu acompanhei também de semana passada, que foi uma indignação absurda, é que a mídia meteu o pau, né? Assim, a mídia ficou em cima disso, era notícia disso o tempo todo no DF-TV, Bom Dia DF, DF2, e aí, sem dúvida nenhuma, Twitter, Facebook, tudo isso ajudou, sem dúvida, a essa pressão. Mas isso não exclui a existência dos espaços políticos. Mas eu não considero, de verdade, ainda a democracia digital uma solução para os nossos problemas. Então, inclusive, fazendo um texto com um professor da Federal de Pernambuco sobre essa panaceia que virou a democracia digital. Panaceia, que é aquela ideia de que é a solução de todos os problemas, né? Então, como isso, tem um livro de um cientista político que lançou em 2017, que ele chama The Participation Gap, ou seja, a brecha, o abismo de participação. Como que a democracia digital está aumentando o abismo de participação. Em que sentido? Olha que coisa mais bizarra, né? Isso ele está falando dos Estados Unidos. Se trouxesse para o Brasil, então a situação é mais complexa ainda. Mas ele está mostrando que, na democracia representativa, no voto, com todos os seus problemas, nós sabemos deles, mas com todos os problemas, o teu voto tem um peso 1 e o voto de Silvio Santos tem peso 1. O peso do voto é igual teu de Silvio Santos, apesar de capacidade de influência ser muito maior de um do que outro, óbvio. Mas o peso do voto, no final das contas, é 1 para 1. O que a democracia digital está fazendo é mudar essa ideia de 1 para 1. Porque você consegue, por exemplo, mandar 30 e-mails. Vamos supor que você tem uma banda larga excelente, você tem internet no celular, internet no computador, você consegue criar um grupo de pressão e ficar mandando e-mail para o presidente da Câmara, consegue entrar no Twitter, no Facebook, ficar enchendo o saco, a paciência dos deputados distritais,
que você consegue criar um grupo de pressão e uma pessoa pobre, que não tem celular, que não tem computador, que não tem nada, ela não consegue participar tanto quanto você. Então, perceba que a democracia digital, que muita gente vê como a solução para todos os problemas, ela pode ser o criador de muito problema. Ela pode dar mais voz na democracia para grupos que já têm muita voz, né? Para grupos que já têm uma força política muito maior do que outros. Enquanto você tem uma capacidade, por exemplo, de se organizar, estou chutando você, mas não estou implicando com você, não, tá? Mas você tem uma capacidade de se organizar com seus colegas, classe média alta, talvez, com todos os celulares, e falar assim, vamos criar um grupo de pressão para favorecer uma pauta X. Todos vocês, por dia, mandam 200 e-mails diferentes para o deputado distrital, conseguem mandar mensagem na rede social dele, fazem um inferno na cabeça do deputado distrital, em prol da sua pauta. Olha que maravilha. Se olhar rapidamente, parece uma maravilha isso. E tem um lado que é bom, realmente. Mas se você olhar de uma maneira mais ampla, você pode concordar com esse cientista político dos Estados Unidos, que vai falar que a participação, o abismo de participação, que já era grande, tende a se aprofundar com a democracia digital. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado de como a gente olha a democracia digital. Ela tem muita importância, muita, sem dúvida nenhuma. Você trouxe um exemplo contemporâneo, muito atual, mas ela também tem que ver se ela não pode aumentar, no final das contas, esse gap de participação, esse abismo de participação entre grupos sociais. E aí eu falo grupos sociais, falando de classe social também, mas falando de outros diferentes grupos que existem na sociedade, né? Bom, é isso. Acho que agora é a Beatriz e a última pergunta é a dela, e aí a gente pode encerrar, porque senão o arquivo que a gente está baixando vai ficar muito grande para disponibilizar depois. Tá certo. Então, oi, professor, muito obrigada pela disponibilidade, né? Eu achei muito interessante a sua fala. E eu gostaria de saber, meu nome é Beatriz, sou do curso também. No âmbito da licenciatura, né, eu queria saber quais as materialidades que a gente tem para discutir nesse momento atual, aproveitando que o senhor já trabalhou com o IEF, né, e sabe muito bem qual é esse mundo, onde os estudantes se encontram nesse momento, né, que é complicado para o professor e para o aluno também, mas eu queria saber quais materiais ou discussões que eu posso fomentar com os meus alunos ou com as pessoas que eu tenho em contato, assim, que vão prestar o vestibular, né? O vestibular, ele ainda não foi cancelado. Então, a gente tem aí de dezembro a janeiro para decidir qual vai ser a data, né? Inclusive, o ministro tinha falado que ia lançar uma enquete aí, não sei como é que ele vai fazer. Mas a gente ainda tem essa perspectiva que os terceiros anos ainda vão fazer o vestibular, né? Então, eu queria saber se tem alguma coisa material que a gente já possa trabalhar em sala de aula e debates que a gente possa fomentar, alguma coisa assim. Beatriz, obrigado pela pergunta, porque eu sou apaixonado pelo ensino básico. Inclusive, quando eu fiz o concurso para a UNB, a coisa que eu mais tinha medo, juro para você, ainda tenho uma dor no coração, confesso, era a relação que eu tenho em sala de aula com meus alunos do ensino básico, do ensino médio, que eu dei aula durante muitos anos para o segundo ano do ensino médio, sou apaixonado pela série. E tive uma dificuldade grande de abrir mão para vir para cá, além de todas as questões de cidade, mas pela questão também do trabalho, porque eu sou apaixonado pelo ensino médio. Então, eu agradeço a pergunta, porque eu acho que nós temos uma função, vocês têm uma função, porque eu já fiz isso, saí agora e queria muito que quem entrar na sala de aula fizesse mais. Então, eu vou dar uma perspectiva de curto prazo e de longo prazo. De longo prazo, acredito que vocês têm uma função fundamental de renovar a geografia que é dada em sala de aula no ensino básico, porque é muito chata e muita coisa. Olha, mas é uma chatice sem limite, é uma coisa horrorosa, você vai uns temas que já são mais do que ultrapassados, que não servem de nada, que o aluno não olha para aquilo, não sabe o que está fazendo ali, uma coisa horrorosa. Eu saía do ensino médio sem saber, os alunos, eu falei isso com o meu grupo que eu estou montando de pesquisa, eu saí do ensino médio e os alunos não sabiam a diferença entre um deputado e um senador, um deputado federal e um senador. Ou seja, eles não conhecem a estrutura política brasileira, não conhecem. E é uma coisa que, assim, a sociologia também não está fazendo direito, a história não está fazendo direito,
e que a geografia tem muito a contribuir. Então, a primeira coisa que eu falo para você é que, para a licenciatura, urge, assim, é fundamental a gente renovar os temas que estão dentro da sala de aula para trazer coisas que eles podem ver no dia a dia deles, inclusive a estrutura política brasileira, o voto. Eu não gosto de ficar falando muito propaganda no meu próprio trabalho, que eu acho que isso é meio mitidez demais, mas eu acho que tem certo problema com isso. Mas tem em 2014, eu lancei um livro com um professor lá da PUC do Rio de Janeiro sobre um chamado Novos Temas da Geografia Escolar. E o meu capítulo, obviamente, é sobre geografia política. E aí eu discuto trago 2 temas da geografia política que podem ser trazidos para a sala de aula. Que, obviamente, nem todos os temas podem ser trazidos porque questões de maturidade, questão de idade, enfim, né? Múltiplas questões. Mas tem 2 temas que eu acho fundamentais. Esse tema da estrutura política brasileira, eu acho que eles entendem, e eu já tive experiência própria, eu vi que eles conseguem realmente captar e debater quando as pessoas, o médio já vota, né? E eles se sentem envergonhados quando eu conversava com eles, se tinham envergonhados de não saber o que é um prefeito. Não sabem. Estava falando com meus alunos do grupo que eu estou montando, que, assim, Brasília, então, eles não têm a menor ideia da diferença de Brasília para um outro. Brasília é um município, Brasília é uma cidade, Brasília é um estado, Brasília é o quê? Brasília é esse quadrado que serve para quê? Eles não sabem, entendeu? Então, assim, isso é importante. Às vezes a gente fica debatendo temas na geografia que são importantes, sei lá, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, são temas importantes, não tem a menor dúvida. Mas, cara, a sociologia também debate isso, a história também. Por que a gente consegue fazer um acordo geral entre as ciências humanas para que esse tema que é importante seja dado, mas que outras coisas consigam ser discutidas, né? Então, isso, para mim, eu acho que a longo prazo é fundamental, né? E a médio prazo, Beatriz, eu vou falar o seguinte: tem um trabalho de uma dissertação de mestrado que eu participei de uma banca lá no Rio, que vai falar sobre os grêmios estudantis. Eu acho que se o professor de geografia for atuante, além de sala de aula, além de dar aula, que é mega importante, além disso, se o professor tem a iniciativa de criar um projeto de extensão ou alguma coisa assim parecida, que fomente e ajude a construir um grêmio estudantil em todos os colégios, isso é fundamental. Porque o grêmio estudantil, ele é posso dizer, a partir da teoria que eu estou na minha cabeça, que não dá para debater, mas posso dizer que é um espaço proto-político, é um espaço de ensinamento cívico e político. Claro, e quando eu falo espaço geográfico, físico. Então, assim, a luta por um espaço físico dentro do colégio, uma sala no qual exista, que os alunos possam estar ali, no qual tem eleição, porque eu já vi também grêmio estudantil que virou praticamente uma ditadura de uma pessoa que fica ali. E aí tinha um aluno meu que repetiu 5 vezes a mesma série e ele continuava, juro para você. Eu não vou falar que foi de propósito que ele repetiu, mas assim, ele repetiu 5 vezes a mesma série e ele era o líder do grêmio estudantil. Eu não sei se ele tinha sede do poder, não queria sair dali de jeito nenhum, ou foi problema das circunstâncias. Vamos acreditar nisso. Então, isso, por exemplo, é um projeto que a geografia pode ajudar muito. Pensar um grêmio estudantil, a centralidade no colégio, a participação, tudo isso que envolve a geografia, porque é um aprendizado cívico que você pode ter. E a curto prazo, agora, nesse contexto, você falando de vestibular, essas coisas todas, por 2 coisas. Primeiro, infelizmente, até o vestibular abandonou a geografia política nas questões, né? Se olhar as questões nos últimos anos de vestibular, a geografia política, ela viu, Tarek? Também acho. A geografia política ela foi abandonada em questões, assim, ela tem pouco aqui a colar, assim, de maneira bem esparsa. Caiu uma questão, lembro, aí, desculpa sempre me remeter ao Rio de Janeiro, mas, enfim, experiência geográfica, né? Então, caiu uma questão no vestibular da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, sobre uma pergunta, eu sempre levava isso para a sala de aula, acabou que era essa questão, e eu achava essa questão, assim, incrível, que era sobre, por exemplo, vamos supor que... Marcela! Péssimo ensinamento. Você não vai contar isso para os teus alunos quando você entrar em sala de aula, por favor, para não dar esse péssimo ensinamento. Mas, enfim,
O que eu estava falando? Da questão do vestibular. Então, tinha uma questão do vestibular da UERJ que era assim, se, por exemplo, todos os projetos de criação de novos estados, porque tem projeto para dividir o estado do Pará, projeto para dividir o estado da Bahia, voltar o Rio de Janeiro voltar a ser Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, enfim, tem vários projetos que estão aí no Congresso e que ninguém debate sobre isso. A pergunta era do vestibular, se esses projetos forem colocados em prática e esses estados fossem criados, qual cargo político aumentaria? Senador, deputado federal? Aí, olha que interessante, você transforma o território, você transforma o mapa, o recorte geográfico, ou seja, uma coisa desse tamanho agora é desse tamanho, assim, você vai mudando a linha, o traçado interno brasileiro, e isso vai mudar a quantidade de cadeiras que tem no Senado Federal, na Câmara dos Deputados Federais, e isso parece uma coisa banal, mas se você sabe entender isso, você entende por que existe senador e deputado federal. Entendeu? Então, assim, eu acredito que, para agora, trazer essa discussão para eles entenderem como é que funciona a estrutura política brasileira é legal. Eu passei um filme para os meus alunos do grupo que está montando, que é um filme que tem no Netflix, um documentário do Netflix, que eu acho ótimo, que se chama The Square, A Praça, que é sobre a Primavera Árabe, que nesse caso especificamente do Egito. O filme, se você olha o filme com esse olhar de geógrafo, o filme é, de ponta a ponta, uma demonstração de como o espaço político ele é fundamental para a democracia. Tem uma frase do filme que eu adoro, que fala assim, quem tomar essa praça toma o poder. A praça virou o símbolo da revolução no Egito. E aí, o que o ditador queria fazer? Ele queria botar grade na praça, queria colocar bancos na praça, ele queria acabar com a materialidade do espaço. Então, ele não serviu para ele só colocar uma lei. Não pode se organizar na praça. Não serve só isso, porque as pessoas vão furar essa lei, porque elas querem exatamente contestar o poder político. Então, para poder atacar a manifestação, o que o cara fez? Não só mudou a lei para ninguém se organizar mais lá, mas também atacou o espaço geográfico em si. Tacou um banco de concreto, botou uma praça, umas árvores bonitas, assim, falou que é paisagismo. Paisagismo de nada que era. Era um ataque direto à ocupação do espaço com fins políticos. Então, trazer essa olhada para o aluno, eu acho super legal, entendeu? Então, longo, médio prazo, longo, médio e curto prazo, enfim. The Square, Rafaela, A Praça. Concorreu ao Oscar de melhor documentário em 2012, talvez? Por aí. Espero ter respondido, Beatriz. Sim, Gustavo. Gustavo tem toda a razão. Coeficiente eleitoral é uma coisa que aluno não tem ideia nenhuma. E isso dá para, por exemplo, dar uma aula junto com o professor de matemática para entender isso. E é super legal. O aluno não tem ideia realmente do que significa isso. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, professor Daniel. Foi um prazer. Acho que eu posso falar por todos, amamos. Foi muito bom, esclarecedor, enriquecedor. E é isso, muito obrigada. Nós da gestão CAGEA, Gestão Ação Geral, agradecemos sua participação, tá bom? E é isso, até a próxima. Marcelo e todos os outros, agradeço, de verdade. Eu estou triste de não conhecer vocês pessoalmente, mas a gente tem que se virar do jeito que está. E eu vou tentar o máximo possível semestre que vem abrir Geografia Política como optativa. Espero que eu veja vocês por lá, para poder alguém não tocar mais música no Grêmio Estudantil e começar a ter uma discussão um pouco mais, né? Enfim, claro, a disciplina, eu não vou colocar música para ficar debatendo, mas eu espero que eu veja vocês por lá, porque eu acho que é uma parte muito importante da geografia que às vezes a gente deixa para lá, tá? Então, é isso, prazer. Vamos torcer que tudo isso passe, fiquem bem, cuidem dos seus queridos e de vocês mesmos, e aí a gente se esbarra um dia nos corredores, tá certo?